Bom, pessoal, retornando aí mais um vídeo, né, dando continuidade aí ao capítulo 5, paramos aqui na reconstrução do continente europeu, né, ou seja, quando termina a Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, a Europa vai ser muito ajudada, né, pela política americana, conhecido como Plano Marshall, ou seja, os Estados Unidos vai emprestar muito dinheiro para os europeus se reconstruir da Europa, né? Fazer com que sua economia volte ao normal, as suas indústrias, o emprego, né? Ou seja, a condição de vida do povo europeu volte ao normal, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que vários países receberam aqui investimentos de acordo com o gráfico, né? Então, Islândia, Portugal, Islândia, Turquia, Suíça, Suécia, Noruega, Grécia, Dinamarca, Áustria. Então, a gente vê aqui o aumento, né, desses empréstimos, né, desses investimentos dos países europeus, de acordo com o gráfico aqui. E a gente vê que o Reino Unido recebeu mais empréstimos, né, dos americanos. Isso a gente vai estudar um pouquinho história também, para vocês vão compreender melhor, né? Então, depois desse período pós, né, Segunda Guerra Mundial, a Europa ela passou pela política chamada do Estado de Bem-Estar Social, de acordo com como vocês veem aqui no título, né? Então, o que foi esse Estado de Bem-Estar Social? Foi a organização de um sistema de produção alternativo ao capitalismo, porque o capitalismo ele entrou muito em baixa, né, nesse período, porque muitos acreditavam que as guerras surgiam por causa do capitalismo, né? Uma política ambiciosa, gananciosa, onde faz com que os países não se entendam, ajam mais de forma individual do que coletiva. Então, esses países viram que muitos, né, viram da sociedade, viram que o capitalismo provoca as guerras. Então, começam a observar aí que tinha que vir uma política alternativa ao capitalismo. Então, cresce aí uma grande quantidade de pessoas adeptas ao socialismo, só que muitos países não se tornam socialistas, alguns viram, outros não. Então, essa política de bem-estar social, como o próprio nome diz, é voltada a melhor condições de vida da população. É a forma dos governantes introduzir uma qualidade de vida para as pessoas por meio de ações do Estado, por meio de ações do governo, né? Em melhorias, né? Acesso à educação, à saúde, enfim, geração de emprego, renda, né? Toda uma política voltada para as pessoas viverem bem, viver melhor, viverem mais. Tudo bem? Então ela surge aí na Europa e os pontos, né, defendidos vai ser esses voltados para a melhoria de vida da população e, consequentemente, também melhoria da economia europeia, porque ainda estava numa fase de recuperação. Então, teve países que foram mais a fundo nessas políticas, né, de melhor condições de vida para a população. No caso, a França, ela queria um modo de vida, um modo político, né, um modo econômico pautado no socialismo. Tanto é que eles, né, fizeram um movimento chamado Comuna de Paris, onde fechou, né, a cidade francesa de Paris e viveram lá uma experiência de 2 a 3 meses, uma experiência socialista, né, para a sociedade, né, na sociedade. Mas só que foi contido, foi desfeito, né, a Comuna de Paris, as barreiras foram destruídas, né, os soldados destruíram e Paris não se tornou uma sociedade, uma cidade, né, pautado na ideologia socialista, né? Bom, e aí a gente vem aqui e mostra, né, como que é feita essa política de bem-estar social, ou seja, o Estado ele vai ter também como parceiros a iniciativa privada, ou seja, as ações de grupos de empresas, né, sindicatos, né, ou seja, pessoas que cuidam do direito do trabalhador,
e todas elas vão gerar um rendimento, gerar um investimento para ser aplicado no Estado, para o Estado melhorar a condição de vida das pessoas nos serviços públicos, né? Como escola, educação e saneamento básico e tudo mais, né? Então foi uma política muito, muito bem desenvolvida, né? E que, na verdade, trouxe resultados para a sociedade, né? Porém, não de uma forma geral, né? Que a gente vai ver aqui, né? Então, no caso aqui, a gente pode, nessa página 240, a gente vai ver os indicadores sociais da Europa. Ou seja, a política de bem-estar social ela é muito mais presente nessa imagem aqui, onde a gente pode ver que é a cidade de Paris, onde nós vemos aqui uma cidade bem organizada, bem arborizada, com muitos prédios, né? Então aqui a qualidade de vida, a política de bem-estar social, ela foi contemplada nessa região, né? A condição de vida aqui é muito boa. E do outro lado, na mesma cidade, a gente vê, né, uma região totalmente degradada, né, com muitos barracos de madeira, com lixo pelas ruas, enfim, uma região totalmente degradada e faz com que entender que essa política não atendeu a todos, né? Somente os grandes centros e os lugares mais afastados da região, desculpa, não sofreu essa política do governo, né, de bem-estar social. Basta ver aí as condições que as pessoas vivem aqui nessa outra imagem, né? Bom, a região que deu certo, como Paris, né, gente, a política de bem-estar social, ela teve grandes reflexos, como no IDH, que foi o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele é medido por meio de quais ações, quais são os parâmetros, né, para poder compreender o IDH, né, que como uma cidade, um país, ele tem alto índice de IDH. Dá para compreender por meio da sua condição de vida, sua condição social, né? Então, a condição de vida, a condição social e econômica de uma família, né, faz com que uma criança nasça, né, por meio da renda dela, ou melhor, por meio da renda dela, ela gera uma condição para essa criança se desenvolver, estudar, comprar livros, né, ter uma formação depois, e aí depois seguir a sua vida, né, uma profissão boa, ganhando um salário bom, né? Então a política de bem-estar social ela visava isso, e media, né, por meio desses indicadores, né, a qualidade da vida da pessoa para poder fazer o IDH. E uma dos critérios, né, do IDH é a taxa de natalidade, ou seja, que consiste no número de bebês nascidos vivos para cada 1.000 habitantes em determinado território. Então, a taxa de natalidade, ou seja, se tinha muita criança nascendo e, no caso, vivas, né? Isso demonstra que a taxa de natalidade ela está sendo positiva, porque a mulher está recebendo assistência, né? Médica, assistência na saúde como um todo, né? Pré-natal, né? As condições também de medicamentos. Então, isso é um indicador do IDH, tem que estar sempre positivo, né? E nunca, no caso, os bebês nascendo e depois morrendo, né? Então, isso demonstra que a política aí de bem-estar social, o IDH, ele não está sendo positivo. Então aqui vocês podem ver agora dados sobre a educação, né? Onde a gente vê que a Europa, de uma maneira geral, ela é toda alfabetizada, né? Taxas de analfabetismo, zero, né? E não só uma taxa de alfabetização, a taxa também de grandes
pessoas que têm ensino superior, né? A gente pode ser visto aqui. Então, o ensino é uma qualidade muito importante para fazer com que a pessoa prospere na vida, né? Tenha o conhecimento, busque uma profissão, né? E ganhe melhores salários. Então, isso contribui, né, para a melhor vida das pessoas e está relacionado à política de bem-estar social, tá? Então, a gente vê também os indicadores da saúde, né? Mostra aqui para gente os gastos em saúde que os governantes têm, né? Qual o investimento que os governantes fazem, porque isso também reflete no IDH e faz parte da política de bem-estar social. Então a gente vê que a qualidade de vida passa também pela questão de uma boa qualidade de saúde. E podemos observar que os países mais ricos investem muito mais que os países mais pobres, né? É uma discrepância muito grande, né? Então pode ver aqui nos gráficos, né, a quantidade, né, de investimento em saúde. Olha qual país mais investe em saúde, que é a Suécia. O que investe menos é a Romênia, né? Tratando-se aí da Europa. Depois a gente vê os pontos de atração e política e concentração de imigrantes, que vai estar relacionado aí, voltado mais, que nem no caso do Brasil, né, que recebe muitos imigrantes estrangeiros, né? Basta ver as tradições culturais, principalmente no Sul, o Oktoberfest, que é uma festa alemã, né? E isso se deve que a gente já viu um pouco também a política desenvolvida aí no Brasil, século XIX, século XX, que foi pós, né, a abolição, que foi receber esses europeus para poder trabalhar aqui nas indústrias, porque havia a questão do preconceito, do racismo, os negros libertos não tinham emprego, né, dado a eles, né, por causa dessa questão toda do preconceito. E vemos aqui o período de imigração do continente europeu. Esse período esteve muito relacionado, né, pessoal, de imigração, ou seja, saída, né, dos europeus do seu território para outros, justamente por causa de guerras, né, por causa de crise econômica. Então houve muita saída. E também, ao mesmo tempo, né, ou melhor, e depois, com o tempo, quando esses países começam a melhorar suas condições de vida, eles começam a fechar suas portas para os migrantes de outros continentes entrar na Europa, né? Então, o europeu ele abre as portas quando tem muito emprego que ninguém ocupa, ou seja, a imigração na Europa ela ocorre da seguinte forma: o europeu sai do seu país, vai para outro por causa de guerras. Quando o país deles está bem, ele se fecha. Mas quando também os países europeus estão em pleno desenvolvimento econômico, isso gera uma taxa de pessoas que estão tendo boas condições de vida, bons empregos, só que tem outros serviços que a população não quer fazer, não quer realizar, que é o quê? Né? As faxineiras, os serviços mais, né, básicos que ganham pouco, né? Então o que eles fazem? Aí eles abrem as portas para os estrangeiros, né? Então a gente vem e observa isso na migração europeia. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Só falta só um trechinho para terminar que não vai dar nesse vídeo para colocar. Então a gente vê no terceiro vídeo.